Bom dia, queridos amigos, queridos internautas, toda essa comunidade da internet que está assistindo ao nosso culto. O nosso culto é realizado toda segunda-feira, às 9 horas, é o culto do Evangelho segundo o Espiritismo, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. E fica também disponível depois para quem quiser assistir. Ele estreia na segunda-feira, às 9 horas, mas todos os outros cultos, esse culto também vai ficar disponível no YouTube para quem quiser assistir a hora que quiser assistir, voltar a assistir, né? Então, sejam bem-vindos ao nosso culto. Nós estamos aqui na presença do Tito, né, nosso companheiro, da Elimar, também fazendo parte desse grupo, e da Francisca, que vai fazer a nossa prece final. O tema do nosso culto de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, não é? A fé transporta montanhas, especificamente o primeiro item, o poder da fé. Então, eu estou aqui, meu nome é Darcy, e eu estou aqui para fazer a página inicial e a prece, para depois dar início, passar para o Tito, para dar início ao nosso culto. E a página inicial que eu selecionei aqui é a lição 40 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso iluminado Chico Xavier. E ele diz assim, é Fé o título da página. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Jesus em Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então vamos, depois desta linda página, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, recorrendo a este amado irmão que chega até nós na figura dos seus embaixadores divinos, nossos amigos espirituais, nossos benfeitores,
amigos familiares que estão no outro lado da vida, todos esses que trazem de Jesus, do coração do Mestre, as energias vivificantes para a nossa jornada na Terra. Então, de posse dessas energias, possamos transferir e envolver também os nossos entes queridos, aqueles enfermos que se encontram em nossos corações e nossas mentes, para que também eles recebam dessas bênçãos que estamos recebendo agora. Que Jesus abençoe esse nosso encontro luminoso, iniciando o ano que começa, começando o ano também nessa segunda-feira, agradecendo a Jesus e olhando esse 2021 com muitas esperanças. Que a bênção do Mestre possa nos envolver a todos os nossos companheiros que a partir de agora darão continuidade a este banquete de luz. Que assim seja, com a graça de Deus. E agora, depois desta prece, depois que estamos começando a nos preparar para o culto, vamos passar a nossa palavra para o Tito, que vai trazer a leitura e um comentário do capítulo 19. Bom dia a todos, companheiros de Ideal Espírita. Nessa manhã radiosa, estaremos aqui comentando A Fé Transporta Montanhas, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser pode acompanhar. E o subtítulo de hoje é O Poder da Fé. Poder da Fé. Quando ele veio ao encontro do povo, é o item primeiro, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai várias vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporte dali para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Nada vos seria impossível. Está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Então, já que falaram no termo aí, lunático, o menino era um lunático, o termo lunático empregado na passagem evangélica sugere que a alteração comportamental sofrida por aquele jovem ocorria na forma de crises entremeadas por períodos de normalidade. Ele não estava sempre naquele transe, né? Havia períodos de normalidade. Mais adiante, o Novo Testamento se refere à expulsão de um daimon, que é demônio, né? O texto sugere tratar-se de um tipo de influenciação espiritual, a obsessão, configurando uma subjugação e, mais, uma possessão.
E vou trazer um conceito aqui, o que seria obsessão, que muita gente desconhece. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Está em Gênesis, que é um dos livros básicos da nossa codificação, capítulo 14, item 45, parágrafo 1º. E o item 2 do Evangelho, aí vocês podem continuar acompanhando, diz o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, é questão de acreditar. E no item 5 do próprio texto aí, para complementar, diz o seguinte: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele aqui é um grande poder fluídico, normal, junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos apóstolos: se não o curastes, foi porque não tendes fé. Trouxemos aqui também os comentários do Eliseu Rigonati, no livro que escreveu chamado Evangelho dos Humildes. É o texto do Mateus, de São Mateus, estudado sob a luz dos conhecimentos espíritas. É um livro que eu recomendo a leitura porque ele pega versículo a versículo do Novo Testamento e dá as explicações espíritas para os versículos. Então, o comentário do Eliseu é o seguinte sobre essa passagem. Era um caso de possessão. Nos centros espíritas, às vezes, comparecem infelizes irmãos, apresentando vários gêneros de loucura, mas não são loucos, são vítimas de espíritos desencarnados
que os perseguem ou que foram atraídos pelas suas viciações. E há dois tipos, né, de obsessão. O espírito que está perseguindo uma pessoa porque foi um inimigo do passado, ou então aquela pessoa se simpatiza com aquela pessoa e se aproxima por causa da vinculação que existe entre o mesmo pensamento. Então, isso aí que nos vincula, às vezes, a um espírito, as nossas viciações. O simples fato de alguém se intitular discípulo de Jesus não é o suficiente para adquirir a autoridade necessária para falar e agir em nome dele. A autoridade espiritual se consegue através da moralidade. É preciso cultivar a fé viva, a pureza de pensamentos, de palavras e de atos, a fim de que os espíritos inferiores obedeçam irresistivelmente a quem os mandar. Os discípulos ordenavam ao espírito obsessor que abandonassem a vítima, porém, vacilavam na fé, duvidavam de si próprios, o que fornecia forças para o obsessor desobedecer-lhes. O cultivo da fé, isto é, da confiança ilimitada na bondade divina, desenvolve dentro de nós uma alta força magnética que, convenientemente usada pela nossa vontade, é capaz de operar prodígios, sempre que for utilizada para beneficiar nosso próximo. Não devemos, é claro, tomar ao pé da letra a figura de que Jesus se serve para exemplificar o poder da fé. Todavia, remover o mal, os vícios e os erros dos corações dos homens é tarefa talvez maior que mandar que um monte se mova de lugar. Contudo, Jesus nos adverte de que, por pequenina que seja a nossa fé, sempre conseguiremos influir favoravelmente no sentido de melhorar a nós e a nossos semelhantes. Quando Jesus falou casta de demônios, o que ele quis dizer com isso? Ele se refere aos espíritos inferiores, refratários ao influxo do bem, e que, por isso, exigem fervorosa oração e alto padrão de moralidade dos que os doutrinam. A oração fervorosa é aquela que se faz ao Pai cheia de amor pelo irmão infeliz, que ainda se compraz na ignorância. O jejum que Jesus recomenda é o jejum espiritual, que consiste na abstinência dos vícios, da imoralidade e na renúncia a bem do próximo. Jejum esse que dá forças ao doutrinador para lidar com espíritos rebeldes. Vamos lembrar aqui também que a fé remove montanhas. A fé produz em nós uma força surpreendente. Tanto que, quando o centurião romano, na calada da noite, foi procurar Jesus para curar um servo seu, ele não podia aparecer em público durante o dia. Então, na calada da noite, ele foi procurar Jesus e pediu a Jesus para que curasse um seu servo. Olha a humildade desse centurião. Mandavam a centúria, 100 homens, e ele foi a Jesus pedir para curar, não a ele, nem a ninguém da sua família mais chegado, para curar um servo. Então, esse servo foi curado à distância por Jesus. Porque Jesus queria se dirigir à casa do centurião para fazer a cura. Mas o centurião falou: não, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada.
mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. Então Jesus lhe disse: vá, meu, e retorne à sua casa, que o seu servo já está curado. E o centurião voltou e realmente o servo dele já estava até de pé, já curado daquela enfermidade. Jesus depois, gente, confessou com os seus discípulos que jamais vira em Israel tamanha fé. Ele mediu a fé dele com a fé dos discípulos. Quer dizer, um homem que não estava ali no círculo de Jesus, era um cidadão romano, né? Tinha uma autoridade muito grande, e, no entanto, tinha uma fé maior do que todos aqueles discípulos que acompanhavam Jesus há tanto tempo. Então, o tamanho da nossa fé é que vai proporcionar que nós possamos, em nome de Deus, ajudar as pessoas nas mais diversas situações. E aqui no livro Emanuel, o Evangelho por Emanuel, segundo Mateus, tem uma frase aqui que é do texto Na Sementeira da Fé, que eu trouxe para fechar aqui o comentário. É necessário alterar a paisagem de nossa vida íntima para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento da força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, disse o Senhor, adquirireis o poder de transportar montanhas. Aproveitemos desse modo a luta e a dificuldade que a experiência nos oferece cada dia e habilitar-nos-emos a converter as sombras de nossa antiga animalidade em divina luz da espiritualidade santificante para a nossa ascensão à vida eterna. Muito obrigado pela atenção, amigos. E agora passamos a palavra à nossa Elimar. Muito obrigada, Tito. Amigos, então é com muito carinho, né, que estamos aqui reunidos, começando o ano de 2021, para falar dessa fé, né, que a fé que transporta montanhas. Então, a gente agradece essa equipe pequena que está aqui formada, mas esses amigos todos que estão aqui unidos, essa espiritualidade de luz que está nos envolvendo. Então, a gente conhece todo esse material, né, que o Tito nos trouxe para reflexão, nosso querido amigo, a gente percebe que Jesus nos esclarece, então, que a fé, ela tem um poder inimaginável, gente. A fé, ela transporta montanhas. Isso está lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 20. E basta uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda. Esclarece também que essa fé, ela se desenvolve. Como ela se desenvolve? Através do trabalho incessante no bem. Não é uma coisa que vem assim de uma hora para outra. Exige de cada um de nós esforço, vontade, perseverança. Não é uma coisa que é receitada para a gente. Não é assim. É uma construção. Tem um texto evangélico que está lá em Lucas, no capítulo 17, versículos 5 e 6, que diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e vos obedeceria. Ora, diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, a fé não se impõe, não é verdade? Ela se adquire, né? E, na verdade, esse processo de aquisição da fé é um trabalho cotidiano.
A gente viu também que a fé ela pode ser raciocinada ou cega. E essa fé cega aceita, sem verificação, o que é verdadeiro e o que é falso. Então, Kardec vem nos dizer, ele nos ensina que fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a árvore da fé viva, ela não cresce no coração miraculosamente. Como acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Né? Para a gente, essas montanhas que a fé desloca, as dificuldades, as resistências, o orgulho e tal, são as montanhas que a nossa fé desloca. A nossa fé ainda se constitui numa fé vacilante, nós sabemos, porque a gente não tem ainda essas certezas íntimas da nossa potencialidade e a gente não crê muito bem nas nossas dificuldades que Deus está no comando de todas as coisas. Então, o maior poder da fé, e eu estava ouvindo uma palestra até da Federação, achei muito interessante, anotei muitas coisas, talvez seja a de mobilizar esse esforço naquilo que a gente quer buscar, como o caso da mulher que sofria do fluxo de sangue. Na hora que ela acreditou que ela podia ser curada, ela se movimentou, ela tocou a veste de Jesus, e naquele momento os recursos estavam disponibilizados, não é isso? Então, no livro Consolador também tem uma pergunta que foi feita a Emmanuel: poder-se-á definir o que é ter fé? E ele diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina. Né? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores tocados pela luz do sentimento. E Kardec também fala da serenidade, né? Que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, ela faculta a paciência que sabe esperar, porque tem seu ponto de apoio na inteligência, na compreensão das coisas, e tem a certeza de chegar a seu objetivo. Então, eu estava ouvindo e eu anotei que no Velho Testamento, o primeiro exemplo que a gente vê de fé é na passagem de Abraão, onde o Senhor diz para ele, não é isso? Abandona sua parentela, sua casa, sua família e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão foi. Não é isso? Ele seguiu aquele caminho. Então, a gente vê que essa fé é uma construção. Mesmo no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade chega a dizer assim para a gente, o Cristo Consolador: espíritas, amai-vos. É o primeiro, mas depois instruí-vos. Então, a gente precisa... o amor, ele está sempre superior a tudo, mas é importante a instrução. Por quê? Porque a gente vai entender de onde a gente veio, por que a gente está aqui passando pelos desafios, para onde é que a gente vai. Não é verdade? Isso nos fortalece. E falar também que a fé, ela precisa de obras, desse trabalho incessante no bem. Esse é o exercício do nosso espírito, não é isso? Fazer esse exercício da gente trabalhar no bem, não é? Então, a gente vai lembrar o seguinte, quando a gente, eu anotei também isso, lembrando dos cristãos, quando eles entravam nas arenas para cantando hosanas para serem sacrificados, né, pelas feras. Então, eles já tinham conquistado essa fé, esse poder dessa fé, essa confiança. E aí a gente lembra que mesmo os apóstolos, conforme já foi colocado, né, quando eles ainda estavam convivendo com Jesus aqui na Terra, o que aconteceu? Na hora que o Cristo estava indo para o Calvário, o único apóstolo que acompanhou Jesus foi João. Os outros se esconderam. Por quê? Não era porque não eram espíritos valorosos, eles eram espíritos valorosos. Jesus escolheu cada um deles, mas ainda estava em construção. A fé estava sendo construída, tanto é que depois da passagem do Cristo, eles mostraram a sua fé como ficou inabalável, né? Então, a gente não pode deixar também de dizer sobre a providência divina. A fé não é uma esperança.
É uma certeza da providência divina, a certeza que nosso Pai está por nós. E aí eu vou dizer que a providência existe e nós somos beneficiários cotidianamente, seja no plano físico ou no plano espiritual. Lá, então, eu peguei para a gente pequenos trechos da página do livro Rumo Certo. É o capítulo 5, que fala a ação da providência, o apoio divino, que diz assim, eis o que Emmanuel nos diz, seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar-nos a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus em todos os episódios da estrada e senti-lo-ás contigo no silêncio do coração. Seja qual for a dificuldade em que te vejas ou a provação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesse todos os túneis de tribulação e de sombra ao encontro da paz e a caminho da luz. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe e vamos agora a nossa querida Francisca, que fará a prece final. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, de nossas horas, de nossas almas. Elevemos assim os nossos pensamentos aos céus. E vamos trazer o salmista para dizermos: o Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Deitar-nos faz em refúgios de esperança. Guia-nos suavemente às águas do repouso. Refrigera-nos a alma. Conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Ainda que caminhemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque tu, Senhor, estás conosco. Sua bondade, sua proteção nos consola. Prepara-nos mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo, e o nosso coração transbordará de júbilo. Certamente, Senhor, que sua bondade, sua compaixão, sua misericórdia, o seu amor, nos acompanharão pelo resto de nossas vidas e habitaremos a sua casa divina por todo sempre. Amado Mestre Jesus, divino Rabi da Galileia, entramos em mais um ano do Senhor, 2021. Lembramos neste momento do teu convite e a tua promessa. Quando dissestes, vinde a mim, também dissestes que o teu jugo seria leve e o peso seria suave. Nós andamos precisados, amado Mestre, de um jugo leve, de um peso suave, para esse ano de 2021. Abençoa-nos a todos da terra que tu governas, com misericórdia, com leveza, com teu grande amor. Acende-nos a nossa fé e a nossa esperança, para que possamos ter um ano melhor, de mais fraternidade,
de mais levezas, de mais alegrias, de mais fé, de mais esperança. E que Maria de Nazaré, a Senhora dos Anjos, a Rainha dos Anjos, que desceu dos mais altos cimos para te trazer Jesus, a sua mãe, a nossa mãezinha querida, possa neste novo ano abençoar fervorosamente todos os seus filhos da terra. Dá-nos o seu regaço, dá-nos o seu colo de mãe. Que os seus anjos e trabalhadores possam receber aqueles que estão retornando à pátria espiritual por mortes coletivas. E continue a nos dar a sua bênção e a sua paz. Que assim seja. Graças a Deus.